Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos falando ainda sobre prescrição de exercícios para musculação, dando um exemplo para um treinamento de força máxima. Para iniciar, o exemplo que vou dar agora serve tanto para homens quanto para mulheres, ok? E lembramos que esse é o tipo de treinamento que deve ser feito apenas para atletas mais avançados, correto? Então, para o exemplo número 1, eu vou supor que estejamos utilizando 90% de um RM, ok? Só para recapitular, então, o treinamento de força máxima ele usa acima de 85%, podendo chegar a mais de 100%, ok? Então, primeiramente, o nosso atleta vai fazer um alongamento geral. Em seguida, vou prescrever uma esteira, na verdade é um aquecimento de 10 minutos, ou uma bicicleta, que também pode servir. Se for de interesse, pode ser qualquer outro equipamento aeróbico, desde que tenha 10 minutos de aquecimento de forma progressiva. Inicialmente, nosso sujeito vai fazer um supino reto, uma série de 20 repetições, ok? Com 65% da carga máxima como forma de aquecimento específico e mais 4 de 6 repetições, aí sim com 90% de um RM. Saindo do supino máquina, ele vai fazer uma remada curvada, agachamento, stiff. Note que todos esses exercícios serão realizados com 4 séries de 6 repetições, correto? O intervalo de descanso, neste caso, pode ficar em 1 minuto e meio a 2 minutos, sem problema nenhum, correto? Dei uma limpada no quadro para poder passar o exemplo número 2, então só para recapitular, homens e mulheres, intervalo de descanso de 1,5 minutos a 2 minutos, e no exemplo que eu vou dar agora é para uma intensidade acima de 90%, ok? Então, utilize o exemplo 1 para a força máxima para sujeitos que nunca tenham feito, e esse exemplo aqui é para quem já tem um certo histórico de exercícios com força máxima, ok? Novamente a gente vai começar com alongamento, um aquecimento, okay? Aquecimento também de 10 minutos, com esteira ou bicicleta ou qualquer outro exercício, e vamos aos exercícios. Supino reto, supino inclinado, uma remada curvada, puxada alta, agachamento, extensão de perna, stiff e flexão de perna. Note o seguinte, novamente a gente vai fazer aqui uma série com 20 repetições a mais ou menos 65% para fazer um aquecimento específico, ok? Aquecer a musculatura do peitoral, deixar as articulações bem lubrificadas e preparadas para alta intensidade. Depois, mais 4 séries de 6 repetições. E esse padrão de 4 séries vai se repetir até o final do treino. Depois da flexão de pernas, assim como depois do stiff no exemplo número 1, a gente teria que fazer mais uma volta calma, ok? De 5 a 10 minutos e mais um alongamento. Para encerrar a sessão de treinamento. O que diferencia o exemplo 1 do exemplo 2? O exemplo 2 eu acabo utilizando uma intensidade um pouquinho maior, acima de 90%, podendo ultrapassar, lembrando, os 100% do RM, e acaba aumentando o volume de exercício, ok?
No exemplo anterior eu estava usando um exercício para cada grande grupo muscular e aqui eu estou usando basicamente dois. Uma coisa importante de se observar é que eu apenas peguei os grandes grupos musculares, ok? Os pequenos grupos ficaram fora. Motivo bastante simples. Os grandes grupos musculares são aqueles que vão precisar de mais força para poder desenvolver durante os exercícios, ok? Os pequenos grupos musculares não existe a necessidade de estar realizando um treinamento tão árduo de força máxima. Espero que tenham gostado e tenham um bom dia.